Olá, boa noite. Boa noite. 13 idosos foram baleados no Rio de Janeiro. Eles estavam de carro e entraram por engano em uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana de Niterói. No hospital, onde uma das vítimas permanece internada, familiares evitam dar entrevista. Atingido no tórax, João Carlos Moeda, de 67 anos, é o único que ainda não teve alta. Ele estava no carro com Tânia Gomes Moeda, de 70 anos, e Henrique Antônio Espíndola, de 78. Eles entraram por engano na comunidade do Jockey, em São Gonçalo. Tânia levou um tiro no ombro e Henrique na coxa. O motorista ainda conseguiu dirigir por 500 metros até encontrar uma viatura da Polícia Militar. 3 senhores estavam vindo do Coelho, retornando para suas residências, e resolveram utilizar um aplicativo de tráfego urbano. E, para desviar do trânsito, esse aplicativo acabou levando esses 3 senhores para dentro da comunidade conhecida como Predinhos do Jockey. E chegando lá, eles acabaram passando por traficantes e não viram esses traficantes, e esses elementos acabaram atirando em direção ao veículo onde estavam esses 3 senhores e acabaram sendo alvejados. A polícia tenta descobrir de onde partiram os tiros que atingiram os idosos. As vítimas já prestaram depoimento no hospital e vão ser ouvidas novamente na delegacia. O carro onde elas estavam passou por uma perícia. Este não é o primeiro caso de pessoas baleadas ao entrar por engano em comunidades cariocas. Em 2015, Regina Stringari Múrmura, de 70 anos, e o marido dela, Francisco Múrmura, de 69, foram atacados por criminosos ao entrarem na comunidade do Caramuja, em Niterói. Após os disparos, Francisco ainda conseguiu dirigir até um hospital, mas Regina não resistiu aos ferimentos. O número de aves e animais exóticos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais cresceu quase 5 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Uberaba, 2 homens foram presos transportando quase 300 aves. Foram apreendidos 120 canários, 80 bigodinhos, pássaros preto, curiós, além de filhotes de araras canindé. O veículo foi abordado na BR-050 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. 2 homens foram presos e podem responder por tráfico de animais. As aves foram entregues para a Polícia Militar Ambiental e encaminhadas para avaliação em um hospital veterinário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro até ontem foram apreendidos em Minas Gerais cerca de 1.800 animais exóticos e aves silvestres. Isso é praticamente o dobro do que foi registrado em todo o ano passado. Em 2019, foram resgatados 960 animais nas rodovias mineiras. O Ministério Público do Rio cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e em 4 secretarias municipais suspeitas de fraudes em licitações. No gabinete do secretário de Fazenda foi encontrada uma arma em situação irregular. Agentes do Ministério Público estiveram na Prefeitura e nas secretarias de Obras, Fazenda e Administração. O secretário de Fazenda, Osvalmir Pacheco da Rocha, foi preso. No gabinete dele foi encontrada uma arma em situação irregular. A operação tinha como objetivo apreender documentos relacionados a supostas contratações de obras superfaturadas ou que não existiam ou com a utilização de empresas de fachada. Segundo as investigações, 19 obras foram pagas e algumas sequer foram iniciadas. De acordo com o Ministério Público, uma mesma empresa saiu vitoriosa em diversas licitações com valores de obras superiores ao preço de mercado. As investigações apontam que a Fernandes e Renovato Engenharia Eireli já recebeu quase 20 milhões por obras no município. Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti informou que o critério adotado em todas as licitações é o de menor preço e que as obras foram realizadas. Afirmou ainda que algumas obras não foram feitas porque a União cancelou os convênios. Sobre a arma apreendida no gabinete do secretário Osvalmir Pacheco da Rocha, a Prefeitura disse que ela faz parte do patrimônio municipal e não pertence ao secretário. A empresa Fernandes e Renovato Engenharia preferiu não se pronunciar. O governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para o novo coronavírus. Ele está sem sintomas e deve trabalhar de casa nos próximos dias. O teste positivo de João Dória para a Covid-19 foi o primeiro anúncio de hoje na coletiva de imprensa, conduzida pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Nosso governador João Dória
Acaba de receber a informação que testou positivo para o coronavírus. O governador João Dória está assintomático, mas, como o protocolo determina, cumprirá agora o isolamento nos próximos dias em sua casa. Nas redes sociais, Dória divulgou o exame com resultado positivo e também publicou um vídeo. Eu estou com coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, Dória teria feito o teste por volta das 11 horas da noite de ontem. O resultado positivo saiu minutos antes da coletiva e após uma reunião com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e o secretário de Educação, Rocieli Soares. Patrícia Ellen também não compareceu à coletiva de imprensa de hoje por recomendação médica. Assintomático, João Dória vai continuar trabalhando de casa pelos próximos 10 dias, conforme orientação das autoridades sanitárias. Ele é o 11º governador do Brasil a contrair o novo coronavírus. A infecção foi detectada após o 6º exame desde o início da pandemia. O número de assessores e secretários afastados ainda não foi divulgado. Integrantes do Comitê de Contingência e funcionários que tiveram contato com o governador nos últimos dias serão submetidos a exames. Essa relação de pessoas que são contactantes está sendo feita nesse momento. Nós precisamos rastrear isso, saber a agenda do governador nos últimos dias. E isso vai fazer com que nós tenhamos que saber quem são as pessoas que não tiveram aquelas regras seguidas para que então sejam testadas. Na coletiva foi anunciada a reabertura das unidades do Poupa Tempo no estado, marcada para o próximo dia 19. Nas cidades que fazem parte das fases amarela e laranja do Plano São Paulo. Além disso, as unidades do Poupa Tempo serão ampliadas e unificadas com serviços do Detran. O estado de São Paulo contava com 75 unidades, agora serão 340. 133 serviços digitais estarão disponíveis à população. Portanto, o Detran, ao se integrar tanto ao Poupa Tempo físico como digital, tem a expectativa de atender melhor e de ser muito mais eficiente nesse relacionamento. São Paulo deve receber 15 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac até o final do ano, segundo o diretor do Instituto Butantan. Hoje, o secretário de Saúde do Estado falou sobre a possibilidade de um pedido emergencial para uso da vacina ainda neste ano. Todos os testes de vacinas, eles pelo menos devem cursar por um ano. Porém, agora, até outubro de 2020 e não 2021, se nós consagrarmos e confirmarmos que essa vacina ela é segura, se ela produzir anticorpos e esses anticorpos se mantiverem por um período prolongado, e quando nós dissemos por uma questão da pandemia, se eles se mantiverem altos e mantidos nos próximos 3 meses, aí sim nós teremos a possibilidade de pedir de forma emergencial para a Anvisa para que haja, então, a possibilidade de nós utilizarmos na população. Depois de anunciar o registro da primeira vacina contra a Covid-19, a Rússia diz que vai começar a testar o imunizante em médicos no prazo máximo de 2 semanas. Pois é, e apostando no sucesso dessa vacina, o governo do Paraná assinou um termo de cooperação técnica com representantes do governo da Rússia para uma possível parceria na realização de testes e na produção da Sputnik V. Por videoconferência, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinou um memorando que pode facilitar a relação entre o Estado e a Rússia. O acordo visa estreitar a transferência de tecnologia e estudos relacionados à Sputnik V, primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo. Antes que os testes comecem no Paraná, o caminho é longo. A Rússia precisa compartilhar os resultados das fases 1 e 2, além de esperar a aprovação da Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, para que a fase 3 seja testada na população e, quem sabe, ser produzida no país. A comunidade científica vê com desconfiança o anúncio da vacina russa.
E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! Subiu para 172 o número de mortos em decorrência da explosão no porto de Beirute, no Líbano. Cerca de 6.000 pessoas estão hospitalizadas, algumas em estado grave. Para tentar salvar vidas, a Organização Mundial da Saúde pediu hoje uma ajuda de 76 milhões de dólares à comunidade internacional. O sistema de saúde de Beirute foi bastante danificado por causa da explosão e faltam remédios e suprimentos para tratar os pacientes. A tragédia tirou 3 hospitais de operação e deixou outros 3 funcionando com capacidade parcial, o que representa 1.000 leitos a menos. Outro grave problema agora é como alimentar as pessoas, pois muitos estoques foram destruídos na mega explosão. De acordo com a ONU, o Líbano só tem suprimentos para mais 6 semanas. O governo, ao contrário de muitas nações dependentes da importação de trigo, não manteve estoques estratégicos e as reservas que estavam no porto foram destruídas. Ao menos 300.000 moradias ficaram arruinadas ou danificadas. Porções inteiras da capital libanesa desapareceram. A reconstrução de Beirute pode custar 15 bilhões de dólares, de acordo com o governo. Nos últimos dias, a população tem protestado contra as autoridades do país, consideradas corruptas, negligentes e responsáveis pela crise econômica e social agravada pela tragédia. E o presidente Jair Bolsonaro acompanhou hoje a partida da equipe de missão humanitária brasileira para Beirute, no Líbano, sob o comando do ex-presidente Michel Temer. Os membros da equipe decolaram da base aérea de São Paulo, em Guarulhos, no final da manhã. O ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses e chefe da missão humanitária a convite de Bolsonaro, partiu em aeronave da Força Aérea Brasileira, junto com a comitiva, integrada por senadores, autoridades federais, representantes da comunidade libanesa no Brasil e especialistas em assistência humanitária. Eu sigo para lá com esta comissão, integrada por eminentíssimas figuras, com convicção de que lá nós seremos muito bem recebidos e todos lá desejosos de que o Brasil possa exercitar não apenas esta função humanitária, mas tendo em vista os vínculos tradicionais entre ambos os países, que também possa ajudar a solucionar os embates políticos com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, mas que possamos dar a nossa colaboração para a pacificação interna daquele país. Bolsonaro participou da cerimônia oficial militar e acompanhou os preparativos para a decolagem. Esta data marca ainda mais a nossa aproximação com o Líbano. Os nossos países não abrem mão de democracia e liberdade. É o que nós queremos para o mundo todo. E pode ter certeza, os 12 milhões de descendentes libaneses que estão no Brasil contribuem e muito com a nossa pátria, trabalhando, se integrando, colaborando nas mais diversas áreas, para que o Brasil realmente atinja o local de destaque que ele merece no cenário mundial. As 2 aeronaves seguiram primeiramente a Fortaleza, no Ceará, para um intervalo técnico. Na sequência, o destino é Ilha do Sal, em Cabo Verde, e depois Valência, na Espanha. De lá, decolam direto para Beirute, na República do Líbano. A chegada está prevista para a tarde desta quinta-feira. Ao todo, são 30 horas de voo.
Por decisão do presidente, anunciada no último domingo durante videoconferência com chefes de Estado, o governo envia ajuda humanitária ao Líbano em resposta às explosões que atingiram o porto de Beirute no dia 4 de agosto e deixaram mais de 130 mortos e cerca de 5.000 feridos. O trabalho é coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa e da Saúde, no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Cooperação Humanitária Internacional. Ao todo, são 6 toneladas de materiais que incluem medicamentos, alimentos e equipamentos de saúde doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa no Brasil. A carga foi caracterizada como mala diplomática brasileira. Senhoras e senhores, podem ter certeza que, como o Líbano nunca esqueceu a generosidade deste grande país em acolher milhões e milhões de libaneses, o Líbano, mais uma vez, nunca vai esquecer a ajuda humanitária do Brasil, sempre com o Líbano. E depois de participar dessa cerimônia da missão brasileira ao Líbano, o presidente Jair Bolsonaro foi de helicóptero a um hospital na zona sul da capital paulista, onde passou por exames de rotina. O boletim divulgado pela equipe médica informou que Bolsonaro está liberado para manter suas atividades habituais. Em seguida, o presidente esteve num outro hospital, também na zona sul, para visitar o filho recém-nascido do PM Vitor Rodrigues da Silva. Vitor foi assassinado no sábado, véspera do Dia dos Pais, por um homem que usava falsas credenciais da Polícia Civil. O criminoso e outros dois PMs que participaram da abordagem também morreram durante a troca de tiros. Em meio a pressões para aumentar os investimentos em obras de infraestrutura, o presidente Jair Bolsonaro reuniu políticos e ministros, os chefes dos poderes executivo e legislativo, para reafirmar que o teto de gastos será sim respeitado. A repórter Caroline Aguiar está no Palácio da Alvorada e tem as informações. Oi, Carol, boa noite. Esse pronunciamento foi feito agora há pouco e trouxe algumas mensagens, alguns recados importantes, né, Carol? O que o presidente disse exatamente? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, esse pronunciamento acabou há cerca de 20 minutos, agora há pouco, de uma reunião que durou mais de 1 hora. Bom, a principal mensagem, o principal recado do presidente Jair Bolsonaro foi reafirmar, reforçar o compromisso do governo com o acerto de contas, com contas em dia. Então, ele citou algumas pautas que vão colaborar com isso, entre elas, principalmente, o respeito ao teto de gastos, que vem sendo muito falado nos últimos dias, porque há uma pressão muito grande para que ele seja flexibilizado, para que haja um aumento de despesas. Então, além desse teto de gastos, do respeito ao teto de gastos, o presidente citou outras pautas que também podem ajudar as contas, como as privatizações e a reforma administrativa, que ainda não foi enviada pelo governo ao Congresso. Bom, participaram dessa reunião os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Economia, Paulo Guedes, além de alguns parlamentares que representam o governo no Congresso. Essa reunião também tem um claro objetivo de mostrar harmonia na relação entre o Congresso e o Planalto. A gente sabe que esse relacionamento nem sempre é tão apaziguado, mas essa reunião também é uma tentativa de demonstrar aí uma harmonia entre os poderes. Vamos ver um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro após a reunião. A economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Bom, quem participou também dessa reunião foi o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele foi anunciado hoje como novo líder do governo na Câmara. Antes, esse cargo era ocupado pelo Major Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás, desde o início do governo Bolsonaro, mas ele nunca foi muito bem aceito pelos pares ali dentro do Congresso. Então, a partir de agora, Ricardo Barros representa o governo na Câmara e essa indicação também representa uma conciliação, uma aproximação, na verdade, entre o governo e o Centrão.
União, que é um bloco de partidos de centro e direita que tem uma atuação muito forte dentro da Câmara, como Ricardo Barros do PP, que é um partido forte também dentro desse grupo. Essa indicação representa aí a aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. Bom, mas essa preocupação do governo em demonstrar tranquilidade, respeito ao teto de gastos, começou hoje logo cedo, como a gente vai ver na reportagem. Nas últimas semanas, vinha ganhando força na esplanada dos ministérios os pedidos para que o governo aumentasse o endividamento para possibilitar investimentos em obras públicas. Os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, principais defensores dessa estratégia, argumentam que novas obras poderiam favorecer a retomada da economia, do emprego e até facilitar uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, essa proposta bate frontalmente com a política de contenção de gastos defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que começou a ficar acuado dentro do governo. Ontem ele chegou a chamar os colegas de fura-teto e disse que ia brigar com os ministros que insistissem em flexibilizar o teto de gastos, que impede que as despesas do governo cresçam mais do que a inflação do ano anterior. Até então, Guedes só tinha o apoio público do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas hoje Bolsonaro fez acenos ao ministro. Numa longa publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto com Tarcísio de Freitas e Paulo Guedes, Bolsonaro minimizou a disputa entre os ministros. Disse que é normal, num orçamento curto, eles buscarem recursos para obras essenciais, mas ressaltou que o norte do governo continua sendo a responsabilidade fiscal e que a equipe continua unida e consciente da responsabilidade de conduzir a economia. O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou sobre a importância do teto de gastos e a disputa entre os ministros. O teto de gastos é a nossa âncora fiscal. Nós temos uma situação fiscal péssima, né? Então não é algo que possa estar sendo tratado da forma como está. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro também defendeu as privatizações. Disse que o Estado está inchado e deve se desfazer de empresas deficitárias, mas reconheceu as dificuldades de privatizar. Disse que não é simplesmente pegar uma estatal e colocá-la na prateleira para quem der mais levar. Ontem, o secretário de Privatizações, Salim Matar, pediu demissão do cargo. Ele alegou falta de vontade política para dar andamento às privatizações. O mesmo foi feito pelo secretário de Desburocratização, Paulo Webel, que estava insatisfeito com o fato do governo não enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso. As baixas no Ministério da Economia reforçam a debandada da equipe, que já perdeu outros 5 integrantes desde o ano passado. Sem citar as recentes demissões, Bolsonaro disse que é normal a saída de alguns para atender a ambições pessoais e que todos que deixam o governo vão para outra atividade melhor. As manifestações do presidente em defesa de Guedes são consideradas importantes, já que um eventual enfraquecimento do ministro pode levar à falta de credibilidade do governo diante do mercado financeiro e à retirada de investimentos do país. O Supremo Tribunal Federal aprovou a proposta orçamentária da Corte para o próximo ano no valor de 712 milhões de reais. O valor não prevê reajuste para os ministros. O salário dos magistrados, de R$ 39 mil, é o teto do funcionalismo público. O texto agora será enviado ao Poder Executivo, que é o responsável por propor o orçamento da União. Em 2020, o orçamento enviado pelo STF foi de R$ 686 milhões de reais. Empresários têm reclamado da demora e dos custos de renovação do certificado digital, a ferramenta utilizada para identificar empresas e pessoas jurídicas no universo virtual. Era para simplificar o dia a dia dos empresários e das pessoas físicas, uma ferramenta simples. Mas a burocracia tornou o certificado digital mais um problema na vida do brasileiro. Renová-lo anualmente é um teste de paciência, só para provar que você é você mesmo. A medida provisória que regulamentou isso lá nos idos de 2001, ela usou um parâmetro de legislação, né, usou como referência uma legislação europeia que era de 1993, que se lastreia na ideia, na presença física, né, da pessoa para a emissão do seu certificado digital, né? Então, com isso, para ter certeza de que aquela pessoa é ela mesma, né, que é bastante comum aqui no Brasil, né, a gente demanda que a pessoa lá esteja, que apresente seus documentos pessoais, né, e isso precisa de uma validação, na verdade, que é feita com a própria autoridade. Então, isso demanda um tempo, né?
E, lógico, tempo é dinheiro. Quer dizer, você cria, na verdade, um custo que é o próprio certificado e o tempo que a pessoa perde na emissão desse certificado. O certificado digital existe desde 2001 e é utilizado para identificar empresas e pessoas no mundo virtual. É como se fosse um RG com validade jurídica. A ferramenta garante proteção às transações via internet e outros serviços digitais. No entanto, os empresários e as pessoas físicas que dependem do certificado digital enfrentam a burocracia toda vez que precisam fazer a atualização. E além de tempo, gastam dinheiro para ter uma assinatura digital. No fundo, a ideia da certificação digital era tornar as transações muito mais fáceis. Quer dizer, se você pensa que a medida provisória, inclusive, que instituiu, fala que, na verdade, a assinatura ali por certificado digital vai valer como assinatura de próprio punho, isso nos idos 2000, né, ainda que a gente tivesse atrasado em relação à Europa, era um grande avanço, né? O problema é que a gente parou no tempo. Enquanto a Europa mudou sua regulação em 2014 e permitiu essa emissão de certificados, inclusive remotamente, a gente não. A gente ficou até aqui, né, a assunção, o acontecimento aí da pandemia, a gente ficou esperando e parado no tempo, tendo que ter lá, portanto, a presença física para a emissão. No Brasil, existem mais de 9 milhões de certificados digitais ativos. Só neste ano foram emitidos 3 milhões e 400 mil certificados, o que representa 63% do total de emissões de 2019. Só que a ferramenta onera principalmente pequenas e médias empresas, já que o custo de cada atualização passa dos R$200, dependendo da validade, e pode ser mais uma dificuldade para o empreendedor em tempos de crise. O processo de certificação digital não pode ser um gargalo, principalmente para o pequeno e médio negócio. Então, a democratização desse processo ela é fundamental para a sobrevivência dos pequenos negócios, porque a certificação passa a ser um novo gargalo na transação de contratos, de acordos comerciais. Ele não pode ser um filtro, ele tem que ser mais democrático, principalmente no período que nós estamos vivendo. A Receita Federal informou à nossa produção que não emite os certificados. É apenas o órgão que autoriza ou não uma empresa a emitir os cadastros digitais. E daqui a pouco, a visita de um representante da área da saúde dos Estados Unidos a Taiwan aumenta a tensão entre Pequim e Washington. A pandemia agravou ainda mais o desemprego no país e, na tentativa de amenizar a crise, um projeto social desenvolvido em comunidades de São Paulo ajuda a recolocar trabalhadores no mercado de trabalho. Conhecido como o LinkedIn da favela, o mutirão itinerante esteve em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, e recebeu 400 candidatos, já cadastrados em outra etapa do processo. Agora, os concorrentes ficaram cara a cara com os empregadores. Agora, só ficar na expectativa. Só na expectativa. A Bruna está desempregada há 1 ano e 6 meses. Ela até conseguiu um trabalho em março, mas aí veio a pandemia e 4 dias depois foi demitida. Enquanto ter vida, a esperança faz parte. Tem que esperar, né? Não tem. Fazer o quê? Vai dar vontade de Deus. Se for ser meu, vai ser. Também se não for, amém. Se não for agora, vai ser depois. Vamos correr atrás. Uma hora não vamos desistir, não. Vai chegar. O Jefferson tem 19 anos e há 2 busca o primeiro emprego. O pessoal pega mais gente que está com experiência. Aí que não tem experiência e por conta da minha idade, aí fica um pouco difícil de eu achar emprego. A parceria com empresas oferece 300 vagas para diversas funções. Entre elas, operador de caixa, auxiliar de limpeza e motoboy. O Claudinei representa uma importadora de scooters elétricas. Ele vai preencher 10 vagas para motoboy aqui em Paraisópolis. Depois, o mutirão segue para outros bairros da zona sul da cidade. Devido a um trabalho que já estamos fazendo em parceria com a comunidade de entregas de marmitas com as nossas scooters elétricas, então decidimos fazer uma parceria com a comunidade para também trazer pessoas que estão desempregadas, que estão à procura de emprego para somar no nosso time. O projeto procura vagas em empresas próximas das comunidades para diminuir o tempo de deslocamento no transporte público e assim melhorar a qualidade de vida. Aquele ditado de que o trabalho dignifica o homem, aqui é levado a sério. A empregabilidade, além de gerar renda, influencia em outras questões. Quando a pessoa está desempregada,
geram outros problemas, né? Então, aumenta a violência doméstica, aumenta o número de pessoas com depressão, aumenta o número de pessoas com baixa autoestima e a gente também se preocupa com isso. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite, o país superou a marca de 2.300.000 recuperados. 751 mil pessoas permanecem em acompanhamento. O total de mortes acumuladas no país é de 104 mil. A avó materna da primeira-dama Michele Bolsonaro morreu vítima de complicações da Covid-19 no Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, faleceu na madrugada de hoje. Ela estava internada na UTI do Hospital Regional de Ceilândia desde o início de julho. Para evitar aglomerações nas praias, a Prefeitura do Rio de Janeiro pretende demarcar espaços na areia. A proposta divide a opinião dos frequentadores. Em breve, as praias da capital fluminense vão ganhar uma nova cara. Um projeto da Prefeitura do Rio pretende demarcar espaços na areia para evitar aglomerações. O sistema ainda não tem data para começar a valer, mas será testado primeiro na praia de Copacabana, na Zona Sul, em dias de semana, quando o fluxo de pessoas é menor. É uma tentativa, né? Vamos ver no que é que dá. Eu acho que vão respeitar, sim. Cada vez mais as pessoas estão conscientes de que isso é necessário, respeitar. De acordo com a Prefeitura, os quadrantes serão demarcados por fitas e cada espaço terá capacidade para até 4 pessoas. Segundo o projeto, 30% das vagas poderão ser reservadas através de um aplicativo. O restante da ocupação será por ordem de chegada. Isso tudo está em estudo, né? Até porque é preciso consultar a população também para saber se eles aprovam. Senão a gente faz o planejamento e depois dá tudo errado. Nós não temos uma polícia militar, uma guarda municipal para conter dezenas de quilômetros de praias na cidade. Nós não temos isso. Então, estamos procurando organizar. Os custos do sistema de demarcação serão arcados por empresas privadas em troca de publicidade, já que banhistas não vão pagar nada para usar o aplicativo. O Poder Municipal ainda não definiu como vai ser feita a fiscalização das novas regras. Tem por gente que não respeita, não tem a consciência do perigo que está correndo e expondo os outros. Se não tiver fiscalização, não vai adiantar. E fiscalização é uma coisa difícil, né? Para a quantidade de gente, extensão de areia. No início do mês passado, o prefeito Marcelo Crivella chegou a anunciar que só iria liberar a permanência de banhistas nas areias depois que a vacina contra a Covid-19 fosse criada. Semanas depois, ele autorizou apenas o banho de mar. Para este infectologista, o uso dos transportes públicos para a população ir à praia pode contribuir para a disseminação do novo coronavírus. Em pleno verão, com calor, como não ligar o ar-condicionado ou como manter a ventilação desses transportes no final de semana ou em locais de pontos finais de ônibus. Seria interessante somente fazer esse tipo de reabertura e flexibilização com R0 abaixo de 1. E aqui no Rio de Janeiro ainda não atingimos esse R0. A ideia de demarcar espaços públicos já é usada em outros lugares do mundo. No sul da França, um cercadinho foi colocado na praia e os banhistas podem reservar de graça um lugar. Nos Estados Unidos, parques ganharam marcações na grama para que as pessoas mantenham o distanciamento. A melhor arma contra o vírus é usar a cabeça, bom senso. Todo mundo. Político, nós, qualquer um. Usar o bom senso. A Corregedoria Geral do Paraná instaurou, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, um procedimento administrativo para investigar a conduta da juíza Inês Arpelon, da Primeira Vara Criminal de Curitiba. Em uma sentença, a magistrada escreveu que seguramente o réu era integrante de um grupo criminoso em razão da sua raça. A advogada do rapaz, condenado a mais de 14 anos de prisão por roubo e organização criminosa, diz que vai recorrer da decisão. A defesa afirma que a raça do cliente não pode, de maneira alguma, ser relacionada com os fatos de que ele supostamente praticou. Em nota, a juíza pediu sinceras desculpas e disse que a frase estava fora de contexto. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy.
Boa noite. Numa sentença escrita em português sofrível, uma ilustre magistrada do Judiciário paranaense condenou um homem à prisão utilizando uma expressão sem dúvida racista. Ela justifica a condenação afirmando ser o réu integrante do grupo criminoso em razão de sua raça. É mais uma demonstração, desta vez de uma juíza, que evidencia o racismo na sociedade brasileira, desmitificando mais uma vez a crença que somos um cadinho de raças. A questão é complexa, mas tem sido enfrentada sem a seriedade que merece. Além da educação, é necessário utilizar a lei para punir as manifestações racistas de todos os lados. Mas nossas leis a respeito, para variar, são extremamente tolerantes. Isso é uma vergonha. A primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada agora à noite. Bia Dória ficará em isolamento e permanecerá em observação pelos próximos 10 dias. Ela está assintomática e recebe acompanhamento do médico infectologista Davi Wippe. Como vocês já viram nessa edição, o governador João Dória também está com Covid. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia. Esse programa traz vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.